Bem, então a gente vai olá, a gente vai começar a aula sobre potencial de repouso e potencial de ação, que está descrita no roteiro como bioeletricidade. E para essa aula eu utilizei diferentes livros, o livro de neurociências, esse que está aqui, do BIA, esse livro de biologia molecular da célula, e também um livro de princípios de neurociências do Eric Kandel. A quinta edição existe em português. Tá? Então vamos em frente. Bem, o objetivo dessa aula é conhecer como os transportadores de membrana contribuem para a geração de um potencial de membrana. Além disso, a gente vai definir o que é um potencial de membrana, conhecer e compreender os fatores que determinam o potencial de membrana e conhecer e compreender os fatores que determinam o potencial de ação. De maneira resumida, na bioeletrogênese a gente vai estudar como acontece potencial de repouso ou potencial de membrana, potencial graduado, potencial de ação. Então, essa característica da célula de gerar e alterar a diferença do potencial elétrico através da membrana é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Em todas as células existe um potencial elétrico que a gente pode medir por meio de um voltímetro. Esse potencial elétrico de uma célula, em média, é de menos 65 milivolts. Mas existem variações. Existem células que têm um potencial um pouco mais positivo, outras um pouco mais negativo. Existem técnicas confiáveis de registro de potencial elétrico que foram desenvolvidas lá em 1940. E essas técnicas permitem medir tanto potencial de repouso como potencial de membrana das células. Então, eu vou deixar um cartoon do livro do Eric Kandel, esses princípios de neurociências, que ilustra bem essas técnicas, demonstrando com um pouco mais de detalhe como faz essas medições. Bem, então fazendo uma revisão de física básica, né, a diferença de potencial é também denominada tensão elétrica. Né? Isso é medido em volts. Então, uma corrente elétrica é um fluxo ou movimento de partículas carregadas em um condutor de forma ordenada. Né? Para existir corrente elétrica entre dois pontos, há de existir uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. Né? Sempre que eu tenho algum dispositivo capaz de manter uma diferença de potencial entre dois corpos ou dois compartimentos, eu posso denominar esse dispositivo de gerador. Né? Um exemplo bem prático, bem cotidiano disso é a pilha. Então, essa diferença de potencial, então, ela é capaz de gerar trabalho. E é isso que acontece no corpo humano. Né? A diferença de potencial entre o interior e o exterior da célula, ela permite com que essa célula, quando mude esse potencial, né, quando altere esse potencial, faça uma geração de trabalho. Então, a membrana celular, que a gente já viu em outras aulas, ela serve como um isolante, ela separa dois meios, né, e isso faz com que ela tenha a capacidade de armazenar energia elétrica na forma de um campo eletrostático. Então, só uma revisão daquilo que vocês viram lá no segundo grau. Então, relembrando, para que uma pilha funcione, é preciso ter dois compartimentos e que entre eles haja uma diferença de concentração de elétrons. Quanto maior a diferença de elétrons entre os polos, maior a força com que são movidos de um lado para o outro. Então, todas as pilhas possuem essa diferença de potencial, né, e que fazem com que elas consigam gerar trabalho. Eu acho que vocês no segundo grau estudaram bastante a pilha, né, como um modelo de geração de energia e todas as questões químicas envolvidas em como se faz essa diferença de concentração de elétrons. Então, agora que a gente já relembrou, né, essa questão física, química, e de que uma diferença de potencial elétrico é capaz de gerar trabalho, a gente vai olhar para a membrana celular. Né? Então, a membrana celular, ela, como eu falei, é um isolante, né? Ela separa dois compartimentos,
E existem características nessa membrana de permeabilidade, de proteínas de transporte, que fazem com que exista uma diferença de concentração de alguns íons dentro e fora da célula, né? E essa diferença desses íons vai gerar uma diferença de potencial elétrico, que é caracterizada, então, como potencial de membrana da célula. Normalmente, existe mais potássio dentro da célula do que fora da célula, né? Então, uma diferença aí de 140 milimolar dentro da célula de potássio, 5 milimolar fora da célula, em média. E sódio, ao contrário, né? De 5 a 15 milimolar dentro da célula e 145 milimolar fora da célula. Mas por que acontece? Quais são os motivos para essa diferença de concentração? Né? Um deles é a bomba de sódio e potássio. Eu pedi para vocês assistirem aquele vídeo, né, daquele aluno de medicina que fala bem didático sobre essas questões, né? Mas a bomba de sódio e potássio, então, ela já gera essa diferença. Além disso, existem outros fatores, né, que é a permeabilidade de canais que são diferentes, né? Existe uma permeabilidade bem maior ao potássio do que ao sódio, e isso faz com que essa diferença fique ainda maior. A gente vai ver isso com mais detalhe nos próximos slides. Mas o movimento de íons através da membrana ele depende de proteínas transportadoras, de canais iônicos e de bombas iônicas. Que vocês viram com bastante detalhe na aula da professora Irene. Bem, então o potencial de equilíbrio ele é dependente de forças químicas, forças elétricas, e isso se chama gradiente eletroquímico. Mas como medir esse gradiente eletroquímico? Existem duas equações, né? A equação de Nernst e a equação de Goldman-Katzen, o Goldman-Hodgkin-Katzen. A primeira, a gente vai calcular o potencial de um íon e a segunda se utiliza para calcular o potencial de membrana considerando diferentes íons, né? Os principais, então, potássio, sódio e cloro. Como eu usei os valores de íons de dentro e fora da célula, eu cheguei naquele cálculo ali, né? Mas o que determina que exista mais potássio, mais sódio, mais potássio dentro da célula e mais sódio fora da célula, né? Vocês já viram, né? Isso é tipo uma revisão, porque é aula de canais, eu acho que a professora Irene já comentou bastante, mas existem diferentes canais na célula e eles são específicos para íons, né? Cada canal só vai se abrir se algum tipo de estímulo atuar sobre ele e abrir esse canal, né? Então, um canal ele é sempre específico no que diz respeito à forma de abertura, né? Então ele pode receber um estímulo químico, mecânico, e isso resultar na sua abertura. E também tem uns canais que são constantemente abertos, independente de estímulo, né? Então a gente chama de canais de vazamento. Acredito que a professora Irama tenha falado isso com bastante detalhe nas aulas anteriores. Então, existem duas situações importantes para a gente falar de canais da célula nesse contexto do potencial de membrana. Existe a bomba de sódio e potássio, né, que faz um transporte ativo, então, contra um gradiente de concentração, ela coloca 2 potássios para dentro e 3 sódios para fora. Isso já faz com que fique mais negativo dentro da célula do que fora, porque tem uma diferença de uma carga aí, né, botando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então, joga 2 íons positivos para dentro e 3 íons positivos para fora, que acaba deixando mais negativo dentro da célula. Além disso, tem todas as proteínas que são predominantes no interior da célula, né? DNA, as proteínas que são moléculas com carga negativa. E isso faz com que o potencial de membrana dentro da célula fique ainda mais negativo. São moléculas grandes que não saem da célula, né? As proteínas e o DNA. Então, a bomba de sódio e potássio, as proteínas que são e DNA que são predominantemente negativos, isso ajuda a formar um potencial negativo dentro da célula. Além disso, eu tenho os canais de vazamento de potássio, que eles são canais abertos na ausência de estímulo e fazendo com que o potássio seja muito mais permeável do que o sódio na membrana plasmática em repouso. Então, o que vai acontecer? O sódio está
o potássio está mais concentrado dentro da célula, menos concentrado fora da célula. A tendência que ele tem é sair. E o sódio, a tendência que ele teria seria entrar. Né? Só que o sódio não entra, porque ele não é permeável em repouso. E o potássio sai, porque esses canais de repouso, no repouso, são muito permeáveis ao potássio, fazendo com que fique ainda mais negativo no interior da célula. Então, se a gente for enumerar quais são os principais fatores que fazem com que a célula tenha um potencial negativo no repouso, a gente pode elencar a atividade da bomba de sódio e potássio atuando contra um gradiente de concentração, a predominância de proteínas e DNA dentro da célula, que tem uma carga negativa, e a permeabilidade em repouso da membrana ser muito maior ao potássio do que ao sódio, fazendo com que mais potássio saia da célula e deixe ainda mais negativo o interior da célula. Portanto, para que se estabeleça uma diferença de potencial entre dois compartimentos, né, a gente está falando aqui da célula, é preciso que exista um gradiente de concentração iônico e uma permeabilidade seletiva da membrana. Porque se eu não tivesse uma permeabilidade seletiva da membrana, tenderia a igualar, né, os dois compartimentos com a mesma quantidade de concentração de íons dos dois lados. Além disso, ter mais de um íon, né, faz com que o potencial elétrico também tenha que atingir o equilíbrio. Então, essas duas características, o gradiente de concentração iônica e a permeabilidade seletiva, são importantes para que se estabeleça essa diferença de potencial entre os dois lados da membrana plasmática. O potencial de equilíbrio, a gente pode definir, existe uma equação, né, a equação de Nernst, um cientista que desenvolveu essa equação para o equilíbrio eletroquímico. E nessa equação ele diz que o potencial de equilíbrio é o valor de diferença do potencial elétrico que contrabalança exatamente o gradiente de concentração iônica. Ou seja, o potencial de equilíbrio envolve tanto a diferença de potencial elétrico quanto o gradiente de concentração iônica. E ele pode ser calculado se a gente conhece a concentração de determinado íon nos dois compartimentos, nos dois lados de uma membrana. Então aqui está a fórmula. O equilíbrio, o potencial de equilíbrio, ele é em volts, né? Para fazer esse cálculo, eu tenho que utilizar a constante de gases, né? Que tem um valor fixo, uma constante. A constante de Faraday, que também tem um valor fixo. O número de carga, o número da carga do íon, né? Então, por exemplo, potássio é igual a 1, e a temperatura ambiente. A gente vai ver com mais detalhe no próximo slide. Bem, então o potencial de equilíbrio de qualquer íon X pode ser calculado com essa equação de Nernst, né, que é um alemão, Walter Nernst, que foi um físico-químico que descreveu essa equação em 1838. Esmiuçando um pouco mais essa equação que a gente viu no slide anterior, R é a constante de gases, T é a temperatura em Kelvin, Z é a valência do íon e F é a constante de Faraday. Então, X, as concentrações de X ali seria a concentração do íon fora e dentro da célula. Então, essa parte de RT sobre Z sobre F, considerando a temperatura 25 graus, né? A constante de gases e os valores que são fixos ali, essa fórmula ficaria dessa maneira aqui, 58 milivolts dividido por 1, que seria a valência do íon, no caso do potássio, que é o que eu vou calcular aqui agora. Então, eu colocaria a concentração do potássio fora e dentro da célula, né, externo e interno, e daí isso daria menos 75 milivolts. Então, com essa equação aqui, eu consigo calcular o potencial de equilíbrio de qualquer íon, né? Foi o que foi feito aqui nessa tabela. Está aqui a concentração que a gente calculou, menos 75 milivolts. Para o sódio seria mais 55, para o cloro menos 60, né? E eu poderia calcular a concentração de diferentes íons separados por uma membrana permeável. Olhando aquela equação, né, de Nernst para cada íon, parece que a gente está falando de diferentes células
que tem só um tipo de íon, né? E não é verdade, né? A gente tem vários íons e esse potencial de equilíbrio está relacionado com mais de um íon, né? Então a gente pode calcular o potencial de equilíbrio para um íon separado, mas na verdade a célula tem vários íons diferentes em equilíbrio ali, tanto químico quanto elétrico, né? No equilíbrio eletroquímico. Então, para eu saber a contribuição dos diferentes íons ao potencial de repouso da membrana, a gente utiliza essa equação de Goldman-Katzer. Então, a equação leva em consideração a concentração de diferentes íons. Então, a voltagem, né, de uma célula, o potencial, ele vai ser determinado pelo somatório desses potenciais de diferentes íons que fazem o equilíbrio eletroquímico na célula. Então, essa equação aqui, ela usa a permeabilidade seletiva de cada íon, então ela multiplica pelo valor da concentração de íons fora e dentro da célula, e a gente poderia acrescentar nessa equação aqui de Goldman-Katzel também o cloro, que também tem um importante papel na determinação do potencial de membrana da célula. Então, como vocês veem ali, ele está calculado só o potássio e o sódio. Eu vou multiplicar por 40 a concentração de potássio dentro e fora da célula, né? Porque a membrana plasmática é permeável, é cerca de 40 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio no repouso, né? Então, isso acaba gerando um potencial de mais ou menos 65 milivolts, né? O cloro também poderia entrar nessa equação, porque ele também tem uma participação, né? Não tão grande quanto os outros íons, mas também tem uma participação. Então, fica aí de exercício vocês calcularem nessa equação de Goldman-Katzer, inserir o cloro aí nessa equação e ver qual o cálculo final, o potencial de membrana da célula em repouso. Bem, então agora a gente já viu por que existe um potencial de membrana, né? Por que existe uma diferença de potencial no lado interno e externo da célula, né? De maneira resumida, existe uma membrana permeável a íons de uma maneira diferente, que possui uma bomba de sódio e potássio, trabalhando contra um gradiente de concentração. Além disso, existe uma membrana que é muito mais permeável ao potássio e menos permeável ao sódio. E também tem proteínas e DNA, que são moléculas negativas, que não transitam, não ficam transitando de dentro para fora da célula, né? E que são predominantemente negativas. Então, por isso, tem um potencial negativo dentro da célula e positivo fora da célula. E eu já comentei com vocês também que quando eu tenho uma inversão, uma variação desse potencial, eu consigo gerar trabalho, né? Então, é isso que a célula faz. As células, quando existe um estímulo que altera a permeabilidade da membrana para diferentes íons, a gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente, eu tenho uma troca, né, uma despolarização da membrana, então ela está polarizada, né, tem um polo negativo dentro e um positivo fora, que a gente já comentou. Quando eu despolarizo essa membrana, eu gero trabalho, né? Então, isso está relacionado com várias células, né? O exemplo mais importante seriam as células nervosas, mas tem diferentes células que são excitáveis e que isso resulta em efeitos importantes na biologia celular. Então, a natureza excitável das células. Todas as células têm um potencial de repouso, então todas elas são naturalmente excitáveis, mas as que geram corrente, né, que tem um potencial de ação que resulta em trabalho, as mais conhecidas são os neurônios e as células musculares. Então, essa propriedade excitável caracteriza as células musculares e os neurônios como excitáveis e é sua capacidade de propagar sinais elétricos rapidamente em resposta a um estímulo. Ah, professora, mas por que uma célula epitelial ela não é excitável? Porque a membrana dela não recebe estímulos
a membrana dela não é capaz de alterar sua permeabilidade frente a diferentes estímulos, né? Ela pode alterar sua permeabilidade e entrar mais cálcio e daí liberar uma vesícula, mas ela não é programada para transmitir um sinal elétrico de uma célula para outra, né? Mas ela também tem um potencial de membrana, não nos mesmos valores, mas em valores próximos às células musculares e neuronais. Então, por exemplo, a célula... Mas existem alguns outros exemplos da importância desse sinal elétrico em alguns tipos de célula, por exemplo, as células que secretam insulina, né? Então, existe um estímulo na membrana da célula que faz com que ela altere a sua permeabilidade, entre mais cálcio, e isso resulta na secreção de insulina. Mas somente células musculares e neurônios, eles propagam esses sinais elétricos, eles enviam para longas distâncias. Então, células excitáveis geram impulsos eletroquímicos que se modificam com grande rapidez em suas membranas, sendo usados para transmitir o sinal. Então, de maneira resumida, todas as células têm potencial de membrana, mas são potencialmente excitáveis, mas as células que transmitem esse potencial elétrico são os neurônios e as células musculares, né? Algumas outras células, elas recebem um sinal elétrico e esse sinal elétrico resulta em um efeito naquela própria célula, como é o caso da célula de insulina e tem várias outras, né? Mas ela não propaga esse sinal. As que são excitáveis e que propagam esse sinal são as células musculares e nervosas. Inúmeros são os sinais aos quais uma célula excitável pode responder, né? Então, os que vêm à cabeça da gente inicialmente são sinais mecânicos, químicos, sinais luminosos, né? Ondas sonoras, né? Diferentes estímulos. Então, por exemplo, os neurônios, as terminações nervosas do meu olho, elas são excitáveis por estímulo luminoso. Estímulo luminoso. Só um pouquinho. Bem, então nem vou cortar esse mãe para ficar aparecendo, mostrando, né, a realidade. Então, vou começar de novo aqui esse slide. Então, os estímulos, né, os sinais que vão alterar as características da membrana e gerar um potencial de ação podem ser diversos, né? Podem ser sinais químicos, luminosos, sinais ondas sonoras, sinais mecânicos, né? Então, exemplos seriam sinais luminosos que excitam os receptores dos olhos, né, do sistema visual, ondas sonoras que estimulam os receptores do sistema auditivo, receptores mecânicos que são estimulados com pressão, receptores que podem ser estimulados, termorreceptores que podem ser estimulados com frio, calor, e por aí vai, né? Estímulos químicos que estimulam o olfato e por aí vai. Então, você tem inúmeros estímulos. Qual é a característica central desse estímulo? Um estímulo ele pode ser definido como algo que modifica as características de condução da membrana, né? As características de permeabilidade da membrana. Então, isso seria uma característica em comum dos estímulos. Um estímulo, um exemplo de um estímulo bem clássico é aquele prego, né, que fura, que machuca o pé, né? Então, o indivíduo está andando e ele machuca o pé. Esse estímulo, então, mecânico vai alterar a permeabilidade dos receptores dos neurônios que se encontram ali inervando o pé. Então, esse neurônio vai ter a permeabilidade da membrana alterada. Isso a gente já vai ver mais para frente, vai fazer com que aconteça uma despolarização da membrana, né? Esse estímulo, então, essa despolarização, então, resulta na condição do estímulo, que vai ser transmitido até a medula espinhal, por neurônios que estão naquela região, que vão fazer conexão com o sistema nervoso central e que vão gerar uma resposta de movimento, de retirar um outro estímulo, vai vir para as células musculares para que o pé seja retirado, né? Então, tem estímulo sendo transmitido do prego
para o sistema nervoso central e depois do sistema nervoso central uma resposta, né, um reflexo de retirada desse membro, né, estímulos então que vão ativar músculos que vão ser contraídos para fazer esse movimento. Então, exemplo clássico aí dos dois principais tipos de célula que são excitáveis. Mas esse exemplo do prego, né, é um exemplo apenas, mas os potenciais de ação eles podem ser criados em diversos tipos celulares, né, mas são bem importantes na transmissão de neurônios para outros tecidos como músculo e glândulas, como a gente já comentou anteriormente. Então, aí está mostrando a complexidade das sinapses, né? Essa junção neuromuscular está mostrando o neurônio, né? O axônio e a junção neuromuscular, onde tem contato do neurônio com a fibra muscular. Então, mais próxima nessa junção neuromuscular, contato mais próximo, a gente pode ver vesículas sinápticas e a fenda sináptica, ou seja, essa sinapse da junção neuromuscular é uma sinapse química. Então, o neurotransmissor que é secretado pelo neurônio vai agir em receptores do músculo, fazendo com que a permeabilidade da célula muscular se altere. Então, existe uma despolarização mediada por neurotransmissores, substâncias químicas. Aqui do lado a gente vê a complexidade do neurônio, né? Sinapses químicas, diferentes estruturas do neurônio que vocês vão ver com mais detalhe em biologia celular, em histologia, em diferentes disciplinas. A junção neuromuscular e toda essa dinâmica aqui, vocês também vão ver em fisiologia, neurofisiologia, mas mostrando aqui algumas características da sinapse. Bem, então, como a gente já falou, né, existem alguns fatores que influenciam o potencial de membrana da célula, né, como os gradientes de concentração dos diferentes íons através da membrana, a permeabilidade da membrana e esses íons. Se a permeabilidade da membrana da célula, um íon, muda, o potencial de membrana da célula também vai mudar. Então, se a gente fizer um monitoramento do potencial de membrana ao longo em um neurônio, ao longo do tempo, em que vai ser gerado um potencial de ação, a gente vai ver que esse potencial vai modificar. Né? Então, o potencial de repouso, né, está lá entre menos 60 milivolts, mais ou menos, né, depende da célula, mas em média é isso. Daí o potencial vai subindo na fase ascendente do pico do potencial de ação, né? Fica lá em cima e depois a fase descendente e chega a um potencial um pouco mais negativo do que o normal, que seria o que a gente chama de pós-hiperpolarização. Né? Então, seria um potencial, uma fase da célula que ela não pode ser excitada novamente. A gente vai ver isso com calma, né? Mas aqui um gráfico mostrando, de uma maneira bem geral, essas mudanças transientes na condução de diferentes íons, causando essas mudanças do potencial de membrana, né? Para gerar potencial de ação. Bem, então de uma maneira mais detalhada, o mesmo gráfico que a gente viu anteriormente, descrevendo o potencial de ação num neurônio, o gráfico então do potencial de membrana, em um mostrando o potencial de membrana em repouso, né, o estágio de repouso, o que seria o potencial de membrana antes que um potencial de ação ocorra. Em 2, então, estímulos vão sendo gerados, né, que ainda não atingiram o seu limiar, né, então estímulos estão sendo gerados no sentido de alterar a permeabilidade da célula, da membrana, né, tornar essa membrana mais permeável ao sódio, mas o potencial ele só vai ser, a despolarização só vai acontecer a partir quando esses estímulos atingirem o limiar, né, que é essa linha tracejada ali. Esses potenciais, então, são gerados entre 2 e 3, serão potenciais graduados, ou seja, o somatório deles não são suficientes para despolarizar a membrana, mas o somatório deles, em algum momento, quando atingir o limiar, vão ser suficientes para despolarizar a célula. Bem, então,
No estágio de despolarização, a membrana repentinamente se torna permeável aos íons sódio, permitindo que um grande número de cargas positivas de íons sódio se difunda para o interior do axônio, no caso, né, aí é um potencial em neurônio, e o potencial aumenta rapidamente para um valor positivo, né? Apesar de se chamar, consagradamente se chama despolarização, mas o que acontece aqui, que a gente está vendo, é uma inversão de potencial, né? Uma despolarização seria tornar os dois polos neutros, né? Seriam então próximo de zero. Não é o que acontece, vai até mais 30, né, no gráfico, no caso do neurônio. Então, se chama despolarização, mas na verdade o que acontece é uma inversão de potencial, é como a gente vê ali em 5. Então, se a gente for ler aqui o que está descrevendo aqui, então, primeiro tem potencial de membrana, no 1, depois um estímulo despolarizante, no 3, atingiu-se o limiar, então a membrana despolariza-se até o limiar, os canais de sódio controlados por voltagem vão se abrir rapidamente, né, e o sódio vai entrar na célula, tornando ela mais positiva. No 4, então, a entrada rápida do sódio despolariza a célula. No 5, os canais de sódio daí começam a se fechar e os canais de potássio mais lentos começam a se abrir. No 6, então, eu teria uma fase de repolarização, o sódio se move da célula para o líquido extracelular. Em 7, os canais de potássio continuam abertos e mais potássio deixa a célula, hiperpolarizando a célula, ou seja, ela fica ainda mais negativa, porque mais sódio ainda está saindo da célula. Em 8, os canais de sódio controlados por voltagem se fecham e menos sódio sai da célula. Em 9, a célula retorna à sua permeabilidade de repouso e o potencial de membrana em repouso é atingido, e a partir desse momento, então, eu posso gerar um outro potencial de ação, né? Entre a fase 7 até a fase 8, mais ou menos, eu não consigo despolarizar novamente essa célula, né? A célula encontra-se num período refratário. De uma maneira ainda mais detalhada, eu poderia descrever da seguinte forma: um processo de despolarização da membrana. Então, a despolarização da membrana ela causa uma abertura rápida nos canais de sódio, resultando em um fluxo de corrente de sódio para dentro da célula. Essa corrente vai descarregar a capacitância da membrana e vai causar uma despolarização adicional, levando à abertura de mais canais de sódio, ou seja, eu tenho um aumento da permeabilidade ao sódio, que vai alterar a voltagem da célula e que vai resultar na abertura de mais canais de sódio, que são as voltagens dependentes. Isso vai resultar em um maior fluxo de corrente para dentro, né? Ou seja, a célula vai ficar... vou ter aquela alteração do potencial, né? Que a gente chama de despolarização, mas ela significa ficar um potencial mais positivo. Esse processo regenerativo leva o potencial de membrana em direção ao equilíbrio do sódio, que é o que a gente viu lá anteriormente, calculando aquela equação de Nernst. Isso vai causar, então, aquela fase ascendente do potencial de ação. E a despolarização limita a duração do potencial de ação de duas formas. Por que a despolarização ela é algo que despolariza e volta? O próprio processo de despolarização resulta na repolarização da célula. Porque depois que despolariza, ocorre uma inativação gradativa dos canais de sódio dependente de voltagem. E os canais de potássio dependentes de voltagem, eles abrem com algum retardo, né, mas eles abrem aumentando assim a corrente de potássio. Então, a corrente de sódio que flui para dentro é seguida por uma corrente de potássio que flui para fora e tende a repolarizar a membrana, né? Então, tudo depende, uma vez que acontece a despolarização, essa célula vai ser despolarizada e vai voltar a repolarizar, né? Porque a própria alteração da voltagem dos canais de sódio resulta na abertura dos canais de potássio.
que são mais lentos, mas também se abrem e daí a corrente passa a fluir para fora. Bem, na maioria das células nervosas, o potencial de ação é seguido por um pós-potencial hiperpolarizante, né? Isso que a gente comentou ali que acontece no SET. Uma mudança transitória do potencial de membrana para valores mais negativos do que o potencial de repouso, ou seja, ele fica ainda mais negativo, né? De menos 70 que ele estava ali, ele foi quase menos 80. Essas alterações breves essas alterações breves do potencial da membrana ocorrem porque os canais de potássio que abrem durante a fase de repolarização do potencial de ação permanecem abertos por algum período após o retorno do potencial ao seu valor de repouso. Então, em alguns milissegundos se passam até que os canais de potássio se fechem e a condutância do potássio volte à mesma que era durante o potencial de repouso. Então, durante esse período, quando a permeabilidade do potássio, da membrana ao potássio é maior do que no estado de repouso, o potencial de membrana é um pouco mais negativo do que o valor normal do repouso, ficando próximo ao valor do equilíbrio do potássio. Ou seja, de maneira resumida, eu tenho o que acontece de fato para que aconteça um potencial de ação. Né? Para que aconteça um potencial de ação, eu tenho que ter primeiro um potencial de repouso. E esse potencial de repouso, que fica em torno de menos 70 milivolts, ele só acontece porque existe várias características na célula que conferem a ela essa diferença de potencial entre meio interno e externo, ou seja, as células elas são bem mais permeáveis ao potássio do que ao sódio no repouso. Existe a bomba de sódio e potássio colocando mais íons positivos para fora do que íons positivos para dentro, né? Um íon positivo a mais. E existem um ambiente, né, mais negativo por conta das proteínas DNA que ficam dentro da célula e que não se movimentam. Então, o que acontece quando gera um potencial de ação? Então, a partir do potencial de membrana, a célula altera a sua característica de permeabilidade, ela passa a ser muito permeável ao sódio. Então, o sódio passa a entrar na célula de uma maneira muito rápida, né? E a célula, então, inverte o seu potencial, ela despolariza, ou, na verdade, ela modifica, altera o seu potencial de membrana, ele vai para um potencial de membrana positivo. Né? Essa própria dinâmica do potencial faz com que canais se abram e se fecham e que a célula, sempre que se despolarize, volte para o potencial de repouso. Antes de voltar para o potencial de repouso, ela passa por um período de hiperpolarização, que seria um pouco mais negativo do que o potencial de membrana, o potencial de repouso. E esse período a gente chama de período refratário, onde não é possível gerar um novo potencial de ação. De maneira resumida, é isso que acontece. Depois de que a gente viu com detalhe aquele gráfico ali do potencial de membrana durante os diferentes períodos, fica mais fácil a gente entender essas frases aqui. Ou seja, a célula sofre um estímulo e a permeabilidade dessa célula vai ser alterada. Esses canais voltagem dependentes de sódio, então eles são ativados, ou seja, eles são estimulados pela voltagem e eles se abrem rapidamente e o sódio entra dentro da célula. Agora, os canais de potássio, voltagem dependentes, eles não são tão rápidos quanto os canais de sódio. Então, eles se abrem com um atraso de 1 milissegundo, que é exatamente quando acontece o potencial de ação. Então, quando altera a voltagem da membrana, se abre tanto os canais de sódio como os canais de potássio, voltagem dependente. Só que os canais de sódio, eles são mais rápidos. Os canais de potássio, voltagem dependente, eles se abrem com atraso. Então, isso permite exatamente que a célula despolarize e repolarize. Né? Então, são os responsáveis pelo aumento da permeabilidade do potássio, que leva ao restabelecimento do potencial de repouso. Para isso ficar mais claro, eu recomendo a leitura, um livro que está de uma maneira mais simplificada, seria o livro de Fisiologia do Guyton. Né? Não resumido, que daí está muito simplificado.
mas o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, Fundamentos de Fisiologia, e os outros livros de neurociências, então eles trazem com uma riqueza maior de detalhe essa parte aqui, tá? Então, acho que ficou compreendido essa parte aqui da geração do potencial de ação e dessa cinética de abertura de canais de sódio e potássio durante a despolarização, a repolarização, né, a hiperpolarização e a condição da membrana durante o potencial de membrana ou potencial de repouso. Aqui, então, outros gráficos que falando a mesma coisa que a gente já falou anteriormente. Esse aqui um pouco mais de detalhe, né? Esse à esquerda, esse à direita muito parecido com o que a gente viu anteriormente, mas falando mais sobre a condição dos canais durante essas diferentes fases, mostrando até aqui uma ilustração sobre a condição do canal de sódio durante as diferentes fases. Aqui um slide falando um pouco mais sobre essa questão do limiar para despolarizar, né? A gente falou já da natureza dos estímulos, mas a gente tem que estar claro na cabeça da gente que nem todo estímulo ele é um estímulo suficiente para despolarizar uma célula, né? Então existem estímulos abaixo do limiar, né? Mas vários estímulos abaixo do limiar podem se somar e formar um estímulo supralimiar. Então, o estímulo, ele tem uma característica importante, fundamental, né? Ou ele é tudo ou nada. Ou esse estímulo, ou esse estímulo vai ser abaixo do limiar e não vai despolarizar a membrana. Então, nesse sentido do tudo ou nada, ele despolariza ou não despolariza. Agora, um conjunto de estímulos, ele pode se somar e passar a ser um estímulo supralimiar. Né? Então, limiar é o potencial de membrana no qual um número suficiente de canais de potássio, dependentes de voltagem, se abre de forma a aumentar significativamente a permeabilidade do sódio. Porque um estímulo que ele é abaixo do limiar, ele pode abrir alguns canais de potássio, alguns canais de sódio, mas não ser suficiente para alterar a voltagem da membrana. E o que vai fazer com que abra de forma maciça os canais de sódio, voltagem dependente, é a alteração da voltagem. Então, se esse estímulo ele altera a permeabilidade, mas de uma maneira localizada e sem conseguir fazer com que os canais de sódio voltagem dependente se abram, ele não é um estímulo que atingiu o seu limiar. Né? Um estímulo supralimiar vai ser o estímulo que vai despolarizar a membrana e ele tem então essa capacidade de fazer com que um número suficiente de canais de sódio dependentes de voltagem dependente, se abra. Né? De forma daí a aumentar de maneira significativa a condutância, né? A passagem de sódio para dentro da célula. Então, nesses próximos slides, ele fala de maneira um pouco mais didática, né, aquilo que a gente já falou anteriormente, que é o repouso dos canais de sódio e potássio de voltagem dependentes estão fechados. Nessa fase, entre a fase 2 e a fase 3, eu tenho um estímulo despolarizante, quando ele atinge, né, o limiar, os canais de sódio voltagem dependentes se abrem. E nessa fase de despolarização, os canais de sódio dependentes de voltagem estão abertos. No início da repolarização, os canais de sódio voltagem dependentes se fecham e os canais de potássio, que são mais lentos, dependentes de voltagem, terminam de se abrir. E nessa fase 7, então, onde ocorre a hiperpolarização, os canais de potássio lentos, dependentes de voltagem, demoram para se fechar. Em relação à sinapse, eu vou colocar uns vídeos para vocês sobre as sinapses, né? Algumas características importantes que eu acho que acaba sendo mais ilustrativo do que eu ficar narrando a aula. Então, assim que vocês assistirem essa aula, vocês vão assistir o vídeo sobre transmissão sináptica, que vai daí complementar o assunto. Tá certo? Acabamos por aqui hoje, então.